a história do Antigo Testamento. Entenda como tudo começou. Mas antes, se gosta desse tipo de conteúdo, se não for inscrito, se inscreva, deixe seu comentário e seu like para sabermos que gosta. E se tiver algum assunto que queira, nos envie. Agora vamos à história. Deus, o Criador do Universo, trouxe à existência o céu e a terra. Em 6 dias ele moldou o mundo com palavras poderosas, enchendo-o de luz, céus, mares, terra, plantas, estrelas, criaturas marinhas, animais e, finalmente, a joia da criação, o homem e a mulher. Adão e Eva foram criados à imagem de Deus e colocados no Jardim do Éden, um paraíso onde podiam viver em comunhão com o Criador. A queda do homem. No centro do Éden havia 2 árvores especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus advertiu Adão e Eva a não comerem do fruto desta última, mas a serpente, astuta e enganadora, os seduziu. Ao ceder à tentação e comer o fruto proibido, eles trouxeram o pecado e a morte ao mundo, rompendo a harmonia da criação. Como consequência, foram expulsos do Éden, e a humanidade começou a enfrentar as dificuldades da vida fora do paraíso. Adão e Eva tiveram filhos, entre eles Caim e Abel. A inveja levou Caim a matar Abel, o que marcou o início de uma longa história de violência e pecado. A maldade se espalhou pela terra, e Deus, arrependido de ter criado o homem, decidiu destruir o mundo com um dilúvio, poupando apenas Noé, um homem justo, e sua família. Eles construíram uma arca e abrigaram dentro dela animais de todas as espécies. Após o dilúvio, Deus prometeu nunca mais destruir a terra com água, selando a aliança com o arco-íris. Os descendentes de Noé se multiplicaram e, unidos, tentaram construir uma torre que alcançasse o céu, a Torre de Babel. Deus, percebendo o orgulho deles, confundiu suas línguas, dispersando-os por toda a terra e formando diferentes nações. Em meio às muitas nações, Deus escolheu um homem chamado Abraão para ser o pai de um grande povo. Abraão e sua esposa Sara, mesmo em idade avançada, tiveram um filho, Isaque, o herdeiro da promessa divina de que sua descendência seria tão numerosa quanto as estrelas do céu. Isaque se casou com Rebeca e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Jacó, que mais tarde foi renomeado Israel, teve 12 filhos que se tornaram os líderes das 12 tribos de Israel. O filho mais amado de Jacó, José, foi vendido como escravo por seus irmãos invejosos e levado ao Egito. Lá, através de uma série de eventos surpreendentes, José se tornou o segundo no comando do Egito e, com sua sabedoria, salvou o país da fome. Quando a fome atingiu Canaã, seus irmãos foram ao Egito em busca de alimento e acabaram sendo reunidos com José, que os perdoou. A família de Jacó se estabeleceu no Egito, onde prosperaram e cresceram. Com o tempo, um novo faraó, que não conhecia José, subiu ao poder no Egito e escravizou os israelitas. Deus ouviu os clamores de seu povo e chamou Moisés para liderá-los à liberdade. Com a ajuda de seu irmão Arão, Moisés confrontou o faraó. E após uma série de 10 terríveis pragas enviadas por Deus, o faraó finalmente permitiu que os israelitas saíssem do Egito. No entanto, ele logo se arrependeu e perseguiu os israelitas até o Mar Vermelho, onde Deus abriu as águas para que seu povo passasse a salvo. Quando o exército egípcio tentou seguir, as águas se fecharam, destruindo-os. No deserto, os israelitas receberam de Deus as tábuas da lei, com os 10 mandamentos no Monte Sinai. Esta aliança estabeleceu Israel como o povo escolhido de Deus, com a promessa de uma terra onde fluiriam leite e mel. Apesar das provisões e da presença constante de Deus, os israelitas muitas vezes reclamaram e se rebelaram durante os 40 anos que vagaram pelo deserto. Devido à sua falta de fé, apenas a geração mais jovem, liderada por Josué, teve permissão para entrar na terra prometida, enquanto Moisés, por causa de um erro, viu a terra de longe, mas não entrou nela. Sob a liderança de Josué, os israelitas atravessaram o rio Jordão e começaram a conquista de Canaã. As muralhas de Jericó caíram ao som das trombetas e gritos dos israelitas, e outras cidades foram conquistadas conforme Deus entregava os inimigos em suas mãos.
A terra foi dividida entre as tribos, e o povo foi exortado a permanecer fiel a Deus, evitando os ídolos das nações ao redor. Após a morte de Josué, Israel entrou num ciclo de infidelidade e arrependimento. Sem um líder forte, o povo frequentemente se afastava de Deus, adorando deuses pagãos e caindo sob a opressão de nações inimigas. Em resposta ao clamor do povo, Deus levantava juízes, líderes que resgatavam Israel de seus inimigos e restauravam a paz. Entre esses juízes estavam Gideão, Débora e Sansão. No entanto, após a morte de cada juiz, o ciclo de infidelidade e arrependimento recomeçava. Em meio a esse período caótico, a história de Ruth brilha como um exemplo de lealdade e amor. Ruth, uma moabita, escolheu permanecer com sua sogra israelita Noemi, mesmo após a morte de seus maridos. Ela seguiu Noemi de volta a Belém, onde trabalhou nos campos de Boaz, um parente de Noemi. Boaz, tocado pela devoção de Ruth, a desposou, e juntos eles se tornaram os bisavós do rei Davi, um dos maiores líderes de Israel. O desejo de Israel por um rei levou à unção de Saul, o primeiro rei, pelo profeta Samuel. Embora Saul tenha começado bem, sua desobediência a Deus levou à sua rejeição. Deus então escolheu Davi, um jovem pastor, para ser o novo rei. Davi matou o gigante Golias, tornou-se um herói nacional e, após a morte de Saul, assumiu o trono. Como rei, Davi unificou Israel e estabeleceu Jerusalém como a capital. Ele também trouxe a Arca da Aliança para a cidade e planejou construir um templo para Deus. Mas essa tarefa foi deixada para seu filho Salomão. Salomão foi conhecido por sua sabedoria, riqueza e pelo esplendor de seu reino. Ele construiu o templo em Jerusalém, um local de adoração para todo Israel. No entanto, no fim de sua vida, Salomão se desviou, influenciado por suas muitas esposas estrangeiras, o que enfraqueceu o reino. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em dois: Israel no norte e Judá no sul. Israel teve uma série de reis, muitos dos quais eram corruptos e idólatras. Profetas como Elias e Eliseu foram enviados para chamar o povo ao arrependimento. No entanto, Israel continuou a se afastar de Deus e foi finalmente conquistado e levado ao exílio pelos assírios. Judá, por sua vez, teve alguns reis justos, mas também se afastou de Deus com o tempo. Profetas como Isaías, Jeremias e Ezequiel advertiram sobre a destruição iminente caso não se arrependessem. Judá foi conquistada pelos babilônios e Jerusalém, com seu majestoso templo, foi destruída. O povo de Judá foi levado ao exílio na Babilônia. Após 70 anos de exílio, os persas conquistaram a Babilônia e o rei Ciro permitiu que os judeus retornassem a Jerusalém. Sob a liderança de Esdras e Neemias, o povo começou a reconstruir o templo e os muros da cidade. Esdras restaurou a lei e incentivou o povo a renovar sua aliança com Deus, enquanto Neemias liderou a reconstrução das muralhas de Jerusalém, enfrentando grande oposição, mas perseverando com a ajuda divina. Durante o exílio, uma jovem judia chamada Ester se tornou rainha da Pérsia e, com coragem e sabedoria, salvou seu povo de um genocídio planejado por Amã, um alto oficial do reino. A história de Ester é uma lembrança poderosa da providência de Deus e de como ele pode usar pessoas comuns para realizar seus propósitos. Ao longo dos anos, Deus enviou profetas para advertir o povo e oferecer esperança de redenção. Profetas como Isaías e Miqueias falaram de um futuro Messias, um descendente de Davi que traria salvação e restauraria Israel. Outros, como Jeremias e Ezequiel, falaram de um novo pacto, em que Deus escreveria suas leis no coração das pessoas, e elas seriam seu povo. O Antigo Testamento é uma história de criação, queda, redenção e esperança. É a narrativa de um Deus que ama seu povo e que, apesar de sua infidelidade, nunca os abandona. O Antigo Testamento termina com a promessa de que um Salvador virá, um Messias que trará luz ao mundo e restaurará a comunhão entre Deus e a humanidade.